Como é que você descobriu o microquimerismo? Então, eu comecei há muito tempo atrás a pesquisar sobre isso e eu descobri umas matérias no jornal. Se você der um Google, você acha. Eles fizeram algumas pesquisas, só que essas pesquisas, elas vão contra o Império Satânico, né? Porque essas pesquisas, por exemplo, existe uma pesquisa de um cara que você não acha. Ele lançou um livro, o livro foi cassado, chamado Ouse Publicar. Esse cara, ele comprovou, essa pesquisa foi totalmente cassada, e ele comprovou que a película da camisinha não filtra, não impede o vírus HIV de passar. Ele é menor do que a trama da... Ele passa o HIV, a camisinha. Ele comprovou isso. E você não acha, porque isso seria uma quebra de todo um sistema de prostituição, de pornografia. Se fosse comprovado, saísse em todos os jornais que a camisinha não protege contra o HIV, o que aconteceria? Ah, mas baseado em quê? Vamos perguntar, né? Ela fala isso. Cara, eu estudei várias teorias, várias coisas, e uma dessas coisas, junto com o microquimerismo, foi essa informação que chegou até mim. É verdade? Não é? Não posso afirmar. Mas o cara já... ninguém acha mais o livro. Ninguém acha. Existem várias coisas que antigamente eu lia como teoria que hoje eu vejo que não é teoria. Entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas que eu pesquisei foi isso. Existiam vários locais que fizeram pesquisa, alguns com insetos, e descobriram que tinha um padrão. Insetos, animais, como se fosse um padrão da natureza. Até que eles descobriram em relação a pessoas, a seres humanos, porque eles fizeram uma pesquisa com mulheres, encontrando em mulheres o DNA de cada bebê que ela engravidou, inclusive bebês abortados. Que é por esse motivo que o aborto é um pecado grave. Porque o sangue da criança no corpo da mulher vai falar para o mundo espiritual. Por isso que a mulher que cometeu o aborto, ela tem que se arrepender. Não importa em qual circunstância foi. Porque você não tem o direito de encerrar uma vida. A mulher é um portal. Então, uma pessoa está vindo à Terra, você não tem o direito de matar. Isso é uma coisa muito séria. Isso é um assunto super polêmico também, que a gente pode marcar outro dia para eu falar sobre isso. Tá. Então, o que acontece? O aborto, ele, seja aborto ou a criança nascendo, gerou um bebê, gerou. O DNA do bebê está para sempre no sangue da mulher. Isso é comprovado. Só que aí eles começaram a fazer pesquisas e descobriram que mulheres que eram virgens... virgens não. Que eram... não virgens, perdão. Elas que já nunca tinham engravidado. Obrigada. Mulheres que não eram virgens, já tinham tido vida sexual, mas nunca tinham tido filhos. Eles começaram a constatar o mesmo tipo de DNA masculino no corpo. E começaram a descobrir que esses DNAs estavam vindo através da relação sexual. Aí foi quando eles começaram a fazer o link entre pesquisas com bichos, animais, insetos, e começaram a entender que, se você der um Google, é assim: filhos podem herdar os traços do ex. Aí a gente entende na Bíblia porque que quando morria o marido, imediatamente o irmão era chamado para dormir com ela e casar com ela, e que o filho primogênito seria filho do que morreu e não dele. Porque a Bíblia já estava avisando que o DNA do morto estava no corpo da viúva. Não é um machismo, não é uma religião. Já tem várias provas disso. É chocante, triste? É. Por quê? Porque é um golpe aonde? Na promiscuidade. É um golpe aonde? No feminismo. Mulher, direitos iguais. Eu não quero ter direitos iguais. É uma marca que o sexo casual deixa na mulher. Deixa na mulher muito pior do que no homem. Porque o homem não é portal, a mulher é. O homem não engravida. O homem é doador de semente. Isso. A mulher é portal. A mulher é um ser diferenciado. Tem que ser tratada diferenciada. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Obrigada. E mais, estamos vendo mulheres loucas, endemoniadas e perdidas, porque sim, há um trabalho de conspiração violento para destruir a mulher. Porque ao destruir a mulher, você destrói o homem. Por quê? Pergunte pra mim por quê. Por quê? Fala aí pra mim. Os homens saem de nossas barrigas. Voltamos pro início do nosso tema hoje. O poder está na mãe. A figura mais sagrada que existe da mãe. A mãe. Simples assim. A figura da mãe.
Né? O catolicismo tem uma relação muito profunda com a figura da Maria, né? Sim. Eu particularmente amo Maria. E isso choca alguns evangélicos quando eu falo isso. Por eu ser uma pastora evangélica. Eu amo Maria. Eu não adoro Maria. Eu não cultuo Maria. Maria está no céu. Maria não ressuscitou dos mortos. Maria não foi para a cruz por mim. Meu Salvador é Jesus e eu faço como Maria. Maria disse na oração dela: me alegro no meu Salvador. Ela também foi salva por Jesus. Mas eu amo Maria. Porque Maria, ninguém depois de Jesus sofreu tanto quanto ela. Ninguém. Porque ninguém pode imaginar o que foi isso. Então eu costumo dizer que Jesus já nasceu salvando a mulher. Porque ele já nasceu resgatando através dela. E ele nasceu sem conhecer o pecado, porque ele não nasceu de uma relação sexual, de um desejo humano. O Espírito Santo passou pelo ventre dela e gerou um bebê. Você imagina o que deve ter sido isso. Como ela e José eram amigos, né? Porque eles são um exemplo perfeito de amizade. Porque quando o bebê entra no ventre dela e o anjo aparece e fala: agraciada, chama ela de agraciada. Bendita entre as mulheres. E de fato ela é até hoje a mais bendita entre as mulheres. A palavra se cumpriu. Ela fala: por que essa saudação? Né? Ela se assusta, né? E ele fala: você foi escolhida. Sim. Mas Deus não obriga Maria. E ela diz: eu aceito. Ele não a obriga. Eis-me aqui, a escrava do Senhor. Ela aceita. Exatamente. Ela disse: eu quero. Ela aceitou. Gente, Deus não permitiria tudo isso à toa. O resgate de toda a nossa vida está na figura da mãe. Minha palavra aqui, se a gente fosse encerrar agora aqui, o que eu diria para todos os homens que são seus seguidores? Eu diria para os homens o seguinte: busque uma cura na sua referência materna. Não carregue as feridas de uma mãe maluca, desequilibrada e problemática. Recuse-se a ser um homem que carrega marcas de uma mãe doentia. Seja curado nessa área da sua vida. Seja um homem restaurado nessa área da sua vida, para que você possa ter um discernimento de perceber quando uma mulher maravilhosa passar pela sua vida. Porque se você não for curado, pode passar uma mulher maravilhosa pelo seu caminho, você não vai discernir, porque você vai ter marca, é ferida, te cega. Então busque no Senhor, vá para a igreja, busque a cura. Não seja escravo para sempre de uma ferida de uma mãe doente. Mas seja um homem curado, restaurado, para escolher uma mulher valorosa, formar uma família que tenha uma mãe que seja tudo que você não teve. Esse é o verdadeiro poder de um homem. Porque o homem tem esse poder, sendo sacerdote. E o poder muitas vezes está sendo roubado, porque está se desviando o foco. Você está entendendo? Uhum. Desvia o foco, não. Para de focar em ter prazer momentâneo. Essa é a palavra principal que nós temos que deixar aqui hoje. Pastor, eu quero ser um cara que revoluciona a história. Eu não quero ser a repetição da minha família. Cara, você vai começar a ser esse cara se você não for escravo da prostituição, da imoralidade sexual, da destruição sexual que a gente está vendo. Dos valores, da promiscuidade. Se quer começar a mudar tudo, não seja esse idiota. Governado pela cabeça de baixo, desculpa o termo pesado. É uma coisa horrorosa. Você acha que você é forte? Você é um